Boa tarde a todos. Você vê o que o afeto faz e a amizade, o carinho é capaz de proporcionar. Dona Cleusa me chama de expositor. Né? Isso é fruto do carinho que ela tem por mim e o carinho que eu tenho por ela é muito grande também, Dona Cleusa. Então eu digo sempre que a Dona Cleusa, o convite dela, na verdade é muito mais do que um convite, é uma requisição, né? É uma ordem, a qual nós atendemos de forma prestimosa, com muito prazer, com muito carinho, com muito afeto, porque essa casa para nós é muito cara, né? Cara no sentido do carinho que nós temos por ela, nós que estamos aqui desde o início e presenciamos esse ideal partindo do Dr. Weimar, quando um dia ele pensou e cogitou essa ideia de construir, de edificar, de levantar mais um centro espírita, mais um daqueles que ele teve participação efetiva na edificação, na construção e manutenção. Então eu quero, Dona Cleusa, agradecer o convite que me fora feito e a qual eu sempre estarei pronto a atender. E sempre recordando que quando a gente fala do Cristo, quando a gente fala do seu Evangelho, a gente está falando para nós mesmos, para que nós possamos ter a compreensão da necessidade de não só ter consciência da importância do Evangelho do Cristo em nossas vidas, mas acima de tudo, buscarmos experienciá-lo, vivenciá-lo em nossas existências. Isto é o que é mais importante, porque o próprio Chico dizia, e certa feita, quando estivemos em Uberaba, ainda na mocidade espírita, isso faz pouco tempo, eu ouvia do Cristo, o Chico dizer o seguinte: Dona Cleusa, olha, falando para nós, é muito importante falar do Cristo, falar a respeito do Cristo, mas isso muita gente já tem falado. O mais importante é, dirigindo para nós ainda muito jovens, vocês vivenciarem o Cristo, fazerem do Cristo uma regra de comportamento, observando no seu Evangelho de amor, um norte, um sentido que nós temos que dar às nossas existências. E isso realmente é uma realidade. Mas como nós temos que entender, nós falamos. Porque quem sabe falando, um dia nós vamos compreender, um dia nós vamos ter a total absorção da mensagem divina do nosso Mestre Jesus e fazê-la dela algo real em nossas vidas. Nesta tarde, Dona Cleusa, o Sr. Francisco, eu acho que isso é a ideia do Sr. Francisco, né? Tá certo. Me solicitou aí para nós falarmos sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema pede e obtereis. Pede e obtereis. E quando eu vinha para cá, isso é até perigoso, a gente vem meditando. Eu acho que a espiritualidade ajuda, né? Porque senão é perigoso, a gente vem dirigindo, né? Vem no veículo. Quando a minha esposa às vezes até fala, você arrisca, porque parece que a hora que você sai, né? Fica concentrado pensando naquilo que vai abordar na palestra, mas a gente vem pensando. E aí eu vim imaginando o seguinte: o que nós temos pedido? Porque nós pedimos. Nós pedimos a Deus, pedimos a espiritualidade, para normalmente mudar, alterar as circunstâncias da nossa vida. Isto não tem nada de errado, é algo positivo, natural. Mas nós estamos pedindo em nome do Cristo, ou nós estamos pedindo apenas, tão e simplesmente, para atender aos nossos interesses? Porque através da prece, e a prece, nós buscamos através dela alcançar determinados objetivos. Tem um objetivo que para nós tem sido determinante, que é a alteração de determinado cenário fático que nos permeiam, que fazem parte da nossa vida, da nossa existência. Isso eu já disse, é algo natural. Mas Emmanuel assevera, na obra Vinha de Luz,
que existe uma finalidade maior, que estaria destinada à prece, como mecanismo através dos quais nós podemos entrar em conexão mais íntima com o Pai, aceitando a nossa condição de filho, que é a mudança, a de alterar. E Emmanuel, quando ele diz que a prece é capaz de alterar, de modificar a nossa predisposição, porque através dela nós nos fortalecemos para os embates que a vida será capaz de nos proporcionar, ele toca num ponto que é crucial, e ele cita um exemplo que eu sempre guardo na minha mente. Ele diz que a prece é algo como uma lâmpada que acende numa casa desarrumada, numa casa cujos materiais, os móveis encontram-se todos colocados nos lugares que não deveriam estar, e que nós deveríamos corrigir, colocá-los nos seus devidos locais, nos seus devidos lugares. Mas essa lâmpada se acende através da prece, mas através da prece, Deus não vem ao nosso encontro colocando aqueles materiais nos locais em que eles deveriam estar, mas através da prece, dessa luz que era capaz de acender nos nossos corações, impulsionando os nossos sentidos e os nossos movimentos, indica aquilo que nós devemos fazer para arrumar a nossa casa, nos dando forças, energias para que nós possamos agir de conformidade com as necessidades do momento. Porque nós somos imediatistas. Normalmente nós queremos que Deus, e nós espíritas, que a espiritualidade faça por nós, haja por nós, movimente-se por nós, no que diz respeito só àquilo que nós podemos fazer. E nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. Então, Emmanuel nos alerta nessa lição, mostrando que a prece tem o condão, a aptidão de abrir a nossa visão, de fazer com que nós possamos aviventar ou ver sobre um novo horizonte aquilo que se passa conosco, nos ajudando na vida de relação, que é indispensável para o nosso progresso. Então, a par da prece que nós podemos fazer para mudar as circunstâncias das nossas vidas, a situação fática que nos envolve em determinado momento das nossas existências, a prece tem essa aptidão. E isso está na lição que Emmanuel traz na obra Vinha de Luz, que chama-se A Prece Recompõe. A prece recompõe. Emmanuel, interpretando uma passagem do Atos, relacionada a Paulo, quando Paulo afirma o seguinte, que tendo orado, e muita gente não compreendeu isso até hoje, e ser sincero, até pouco tempo eu também não entendia essa passagem, é a realidade, eu interpretava ela, até que eu fiz a leitura da mensagem de Emmanuel, dona Cleusa, porque Emmanuel é o grande decodificador, né, da mensagem do Cristo, não só do Cristo, mas principalmente, quando Emmanuel diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Quando mais novo eu pensava assim, nossa, a prece foi tão feita com tanta fé, com tanta ênfase, com tanto sentimento, que chegou a provocar um terremoto, quer dizer, moveu as coisas dos seus lugares. Não é isso que ele quis dizer. Moveu o nosso campo íntimo, nos moveu do lugar da inércia em que nós nos estávamos. Então a prece é esse movimento propulsor, que nos impulsiona, que nos fortalece, que nos energiza suficientemente para que possamos enfrentar os desafios que a vida há
e vem proporcionando para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento. Então Emmanuel, quando ele fala a respeito dessa passagem de Atos, ele fala, olha, o que aconteceu foi que a prece abriu as mentes daquelas pessoas que ali se encontravam, como a prece é capaz de abrir as nossas mentes, permitindo que a nossa acústica mental possa absorver melhor as lições do Cristo, e essas lições absorvidas se retratem, se plasmem em nossas vidas através da nossa conduta, da nossa ação, da forma como nós vamos interagir com os nossos semelhantes. Então esse ponto é fundamental. E outro ponto fundamental, dona Cleusa, eu estudei em colégio religioso, colégio católico. Eu era muito atentado, e etc e tal, e sempre o padre, a quem eu tenho um grande carinho, já desencarnado, ele me dava algumas sanções, me aplicava algumas sanções pelas artes que a gente fazia. A sanção era rezar 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso. Sabe, não é? E eu lembro que ele dizia assim para mim, se você rezar as 10 Ave Maria, os 20 Pai Nosso, você vai melhorar. Quanto mais eu rezava, eu ficava um menino mais arteiro, piorava, né? Por quê? Eu falo isso em tom jocoso, evidentemente, é óbvio que sim, mas por que eu trago isso, né, à guisa de uma certa ilustração? Porque o que importa não é a quantidade, o que importa é a qualidade da prece, o que importa é o sentimento que nós vinculamos aos nossos pensamentos, é a vontade de nos conectarmos com Deus, é a vontade de nos conectarmos com a espiritualidade. E isso pode ser feito em qualquer lugar, pode ser feito a qualquer momento, pode ser feito sem a necessidade da observância de fórmulas sacramentais, de fórmulas solenes, decoradas. Mas a verdade é a seguinte: em público nós temos vergonha de externalizar os nossos sentimentos. Interessante, você quer ver uma coisa? Dependendo aqui de quem a gente convidar para fazer uma prece, é um martírio. Sabe, dona Cleusa? Tem que ter cuidado aqui, porque a pessoa passa mal. É verdade. Nós não estamos acostumados com essa expansividade. Isso é atávico. Pelo menos para mim sempre foi. Quando novo, eu na mocidade espírita, às vezes lá no Centro Espírita Fé e Caridade, eu ia lá assistir a reunião, o seu Zé Gonzaga, quando ia terminando a reunião, eu olhava para mim e falava, meu Deus, sou eu agora. Agora sou eu não vou dar conta. Você, não, prece é sentimento. Se você vem e imprime o sentimento, externaliza esse sentimento, você vai estar expandindo os seus pensamentos, ao ponto desse pensamento, na compreensão de que a prece é uma ação, e toda ação corresponderá a uma reação, uma contraposição, que todos nós aguardamos que seja positiva, porque estamos orando para entrarmos em sintonia com Deus. Nós vamos compreender que a prece, tendo como característico o sentimento, não deve seguir uma forma estrita, decorada, sacramental, solene. É algo que sai de dentro do nosso mundo íntimo e é externalizado. É algo que nós colocamos para fora, que nós sentimos. É um momento de diálogo com Deus, de dialogar com o nosso anjo de guarda. O meu está cansado de dialogar com ele. Não? A verdade é essa. Certa feita eu perguntar para a Matéria de Calcutá, perguntar para ela assim, quando você ora para Deus, o que Deus te fala? Ela falou, não, ele não fala não, ele só escuta. Né? Quer dizer, a verdade é essa, não é?
E quando nós observamos o Cristo falando, pede e obtereis, gente, vamos entender isso, porque senão nós vamos ficar frustrados. Muita gente fica frustrada, porque ora, faz, e o resultado que ela quer não vem. Nós vamos obter aquilo que é melhor para nós, numa concepção que escapa, pode até escapar às vezes, da nossa compreensão. E aquilo que é melhor para nós, nem sempre é aquilo que nós desejamos. A verdade é essa. Eu lembro que meu avô sempre dizia isso para mim. Eu pedia as coisas para ele, vô, me dá um presente, me dá isso, me dá aquilo. Ele falava assim para mim, meu filho, espera um mês, e se você ainda quiser isso, você me fala que eu te dou. Porque depois de um mês, nós somos tão voláteis, que eu já não queria aquilo. Eu queria algo diferente. Nós somos assim. Nós não temos, às vezes, esse pensamento consolidado. E muitas coisas que nós pedimos, nem sempre, viu? É o melhor que nós poderíamos estar recebendo de resposta das nossas orações. Às vezes nós não vamos entender isso, nós não vamos compreender isso, mas é uma realidade. Então, quando Jesus diz, quando ele fala da prece, olha, não faça como os pagões, que oram se preocupando com a quantidade, oram volumetricamente. Não, isso não importa. E quando Jesus fala da prece, ele diz, você quer fazer uma prece? Não faça como os fariseus que ficam alardeando, de público, orando, para mostrar que são bons. A verdade é essa. Vá para o seu quarto íntimo, ele usa a expressão quarto, então vamos entender o que é isso. E faça a sua prece silenciosamente, isso está em Mateus e Lucas, silenciosamente, dialogue com Deus. Quarto, é o nosso mundo íntimo, é o nosso mundo interior, é o nosso campo pessoal. E para que nós possamos nos refugiar no nosso mundo íntimo, não há necessidade de um quarto material, não. Essa não é a referência que fazia Jesus, fazia Cristo. É nos refugiarmos na nossa consciência, com a nossa consciência, no nosso mundo íntimo. E aí o Cristo vai além para arrematar, para deixar destacado na Deus. Ele faz a comparação entre a prece do fariseu e do publicano. Vocês lembram disso na passagem? É interessante. É interessante. Ele disse, o fariseu foi orar e ele começa a orar assim: Deus, graças a Deus eu não sou injusto, ladrão, mau, igual meus semelhantes. Olha que absurdo. Que horror. Que humildade, né? O Cristo traz o fariseu. O fariseu sempre é um exemplo. E a gente tem que ter um cuidado, porque de vez em quando a gente resvala no farisaísmo aí, né? A verdade é essa. E aí ele fala, e o publicano? Aí ele fala do publicano. O publicano chega, né? E diz, Deus me perdoe porque sou um pecador, me ajude a vencer a mim mesmo, as minhas deficiências. E aí o Cristo vem e conclui. Quais dos dois aí que teve a prece reconhecida, como recepcionada? Evidentemente que aquela que fora proferida pelo publicano. E o publicano era considerado na época do Cristo um pária social. Um pária social. Para os fariseus, para a elite intelectual e religiosa na época do Cristo. Porque o Cristo combatia o fariseus. A verdade é essa. Que significava combater a hipocrisia, que de vez em quando ainda grita alto
dentro de cada um de nós, em algumas circunstâncias, porque nós não somos perfeitos. Não? Por isso é que a mensagem do Cristo, ela é esclarecedora. Ela é, porque faz com que a gente quebre alguns modelos que a gente cria, alguns paradigmas, fruto de uma formação religiosa dogmática que a maioria de nós recebeu. Não é verdade? Não é verdade? A nossa formação, às vezes, nos leva a essa compreensão. A nossa formação nos leva a ter uma visão de um Deus antropomórfico, a imagem do homem. Não é verdade isso? É. E quando nós temos essa visão, nós começamos a conversar com Deus num processo de barganha, de comércio. Não é verdade? A verdade é essa. E às vezes nós tratamos com a divindade, tipo assim, não, me ajuda, eu vou melhorar. Eu melhoro, eu já fiz essa promessa várias vezes, mas tudo bem, uma hora vai dar certo, não é? Então, um processo de barganha. Agora, para ter contato com Deus, nós não precisamos de intermediário, de alguém que nos represente, porque é uma relação de pai para com o filho, de filho para com o pai. É uma relação que envolve única e exclusivamente um movimento de sentimento. Dona Cris, é isso. A verdade é isso. Então, Allan Kardec, ele sempre diz que a melhor prece é o agir, é o fazer, é o realizar, mas que o homem não pode abrir mão da prece, né? Porque é um momento especial que nós temos, uma oportunidade que cada um tem na sua existência. É um momento que nós temos para nos sintonizarmos com a espiritualidade superior, com Deus. Por isso que pensamento é vida. Quando nós começamos a estudar a Gênesis, no capítulo 5, que fala dos atributos da divindade, nós começamos a estudar lá o fluido cósmico universal, é o fluido elementar da vida, é o fluido que permite a manifestação, a veiculação, a transmissão dos nossos pensamentos através da prece. Através da prece. E no livro Entre a Terra e o Céu é interessante. E à medida que a gente aprende a orar com mais fervor, com mais fé, com mais sentimento, com mais amor, essas ondas vibracionais que nós produzimos através da prece vão alcançar esferas cada vez maiores. Mas o que me animou no livro Entre a Terra e o Céu é que quando você faz uma prece, você não alcança uma esfera muito superior, um espírito que recepta leva com mais, aí vai. Até que chega aonde tem que chegar aquela mensagem. Quando eu li esse trecho, eu fiquei aliviado. Eu falei, né? Eu falei, a minha prece não está sendo um pulo de gato. Mas sendo assim, com certeza. Isso é que quis dizer Jesus. Nenhuma prece fica sem resposta. Nenhuma prece fica sem resposta. Ainda que num primeiro momento a gente não assimile perfeitamente em todos os seus contornos e efeitos quais tenham sido estes efeitos. Então a forma não é importante. O que importa é o pensamento. É no pensamento e no sentimento é que se encontra a verdadeira força da prece. Então nós temos que nos desvincular de determinados, vou chamar de nome de maneirismos ou atavismos. Eu tenho uma tia, e nós espíritas temos uma maneira de falar de forma equivocada. Quando a pessoa desencarna, já pensou o espírita falar, eu tinha uma tia? É o fim da picada, né? É o fim, cara. Aí não dá, né, dona Cruz? Nós somos espíritos, dona Cruz. Aí
alguma pessoa, minha amiga, um ente que parte para a parte espiritual, eu vou falar, eu tinha o meu amigo. Tinha não, ele está mais vivo que eu. A verdade é essa. Está mais vivo que eu, porque ele está despojado dos limites que a matéria impõe ao espírito. A verdade é essa, não é? Então, a realidade é de que a prece significa, ao fim e ao cabo, uma manifestação de sentimento. Uma manifestação de... E essa minha tia era engraçada, porque ela só orava num determinado local e num determinado horário. E sempre fazia a mesma prece. A mesma prece. Né? Aí eu falava para a tia, mas ela fazia uma prece assim, com tanta... tinha tanta fé, que depois que ela desencarnou há muito tempo, né? Eu ainda morava em Uberlândia, ela mandou uma mensagem para mim, uma mensagem psicografada em outro centro, falou, que eu recebi, estava minha tia falando assim, bem que você falou, mas de qualquer forma me ajudou demais aqui. Por quê? Porque a fé dela era muito grande, a fé que ela... E não importa, né, dona Cleusa? Não importa. A religião, a crença que a pessoa tem, não é? E, lamentavelmente, infelizmente, ainda é uma realidade para nós, a gente só lembra da prece na hora do aperto. Ou é mentira? Alguém lembra, às vezes, de fazer uma prece para agradecer? Eu faço. Não faz. Não, a gente faz, viu? Mas a gente faz mais quando está apertado. Né, Drácula? Quando o cinto aperta, aí a gente lembra. Aí faz com mais fervor. Faz, aí não tem a dúvida que faz. Mas é aquilo que eu sempre falo. Que um amigo meu dizia, o senhor Zé Gonzaga, presidente do centro lá, Esperança, ele dizia o seguinte, Deus, depois que eu fui entender, ele dizia assim, quando eu estou bem, eu estou mal, quando eu estou mal, eu estou bem. Aí depois ele foi me explicar o que ele queria com isso. Ele disse o seguinte, que quando eu estou bem, eu esqueço de Deus. Não é todos, eu entendo o que eu quero dizer, não é a regra. Mas normalmente a gente está bem, a coisa vai. Ou não é assim? Agora, quando tem um espinho no dedão do pé, um momento crucial de provas ou experiências que a gente tem, a gente não lembra de Deus? Lembra. Até um amigo meu que era ateu, já desencarnou, o Fernandinho, um dia aconteceu um problema certo com ele demais, ele era ateu, vivia debatendo com a gente, nós éramos espíritas, né? Aquele debate rico, nada sem briga não, mas debate, né? A hora que a coisa apertou, um dia ele soltou uma, Deus me livre. Eu falei, uai. Eu falei, mas você não é ateu? Quer dizer, porque nessa hora parece que as energias mexem e o indivíduo lembra, fala, opa, eu sou filho de Deus, né? Mas a gente fala isso em tom de brincadeira, mas é uma realidade. É uma realidade. Essa necessidade da gente ter assim, manter um grau de conexão. Porque, já dizia um grande amigo, para viver a vida espiritual não precisa desencarnar não, a gente pode começar a viver ela aqui. Através da mudança da nossa vida, do nosso comportamento. Mudar a nossa realidade. Não é? Não é fácil. É difícil, eu sei, mudar não é fácil não. Por isso que Miramês dizia, fala, olha, o Evangelho é o remédio. Mas presta atenção, remédio você tem que tomar em doses, porque ele vai fazer efeito gradativamente. Ninguém se iluda que vai mudar da noite para o dia. Mas vai mudar, vai alterar. É uma realidade. É algo do qual nós não podemos fugir. A necessidade de esforço. A mensagem do Cristo é uma mensagem que exige de nós um agir. Agir. Jesus não veio para salvar, não, nós. Parar com isso, né? Jesus veio para
Não, Jesus veio mostrar, Caim. Falou, ó, o caminho é esse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, quem vai fazer o caminho? Quem? Ele vai fazer por mim? Por mais que ele me ama. Que quer o meu bem, sabe? Porque, gente, quando eu lembro da prece, eu lembro de uma coisa que é importantíssima. Existe um volume enorme de espíritos torcendo pelo nosso progresso, pelo nosso sucesso. Tem uma plateia enorme lá torcendo e a gente decepcionando eles. Chega na frente do gol e erra o gol. Chuta para fora. É verdade. Basta você ler as obras espíritas. Quando nós vamos reencarnar, olha a preocupação da espiritualidade com o nosso projeto reencarnatório. Milimetricamente eles projetam. A gente fica meio afobado, fala assim, não, eu quero passar por essa prova espacial. Alto lá, não. Essa aqui você não tem condições. Não é assim? É. Então eles estão torcendo para o nosso sucesso. A verdade, e aguardando de nós um aceno, uma abertura para que possam nos inspirar, nos trazer boas ideias. A prece tem esse resultado positivo. Nos mostrar como nós vamos sair de determinadas situações. Diz Emmanuel que nos momentos difíceis da nossa vida, ou nos momentos que, se a gente fizesse uma prece, parasse para meditar, a gente evitaria muitos problemas na nossa vida, dona Cleusa, porque aí a gente fala assim, mas eu agi por impulso. A gente não fala assim? Eu agi por impulso. Mas se a gente tivesse a capacidade de parar, refletir, dar um tempo, para tomar uma decisão, buscar inspiração, intuição, quantos problemas nós já escapamos, não é verdade? Pensa você, presta atenção. Aí tem gente que fala que é sorte. Que sorte o quê? Né? Você vai por um determinado caminho, vai tomar uma determinada decisão, você para a hora, você toma outra, quando lá na frente você vai ver que tivesse tomado aquela, a coisa não sairia bem. Não daria o resultado que a gente realmente desejava alcançar e que seria mais positivo e melhor para nós. Então eu vou parar, que a dona Cleusa está tentando parar aqui. Deu os 30 minutos aqui. Não, a pessoa não falou, mas pensou, dona Cleusa. Aí não, né, dona Cleusa? Eu já estou. Não é bem assim. Vamos refletir a respeito disso, né? Para mim, o Evangelho do Cristo, realmente para nós, representa para nós algo que a gente ainda não conseguiu dimensionar. A verdade é essa, dimensionar da importância para a nossa vida. A importância da mensagem de Cristo, a importância do seu exemplo. Tem hora que eu fecho os olhos e penso, gente, se no mundo, todo mundo tivesse absorvido a mensagem do Cristo e agisse de conformidade, que humanidade nós teríamos, não é? E a gente vê que o sofrimento humano não é uma criação divina, o sofrimento humano é fruto da nossa ausência de correspondência no nosso agir com a mensagem do Cristo, da disfuncionalidade com que nós agimos, distanciando-se da mensagem do Cristo, negando a nossa origem, negando o fato de sermos portadores do DNA divino, filhos de Deus. E aí nós sofremos, porque nós negamos a nossa filiação, agimos em desconformidade com o fato de que somos espíritos imortais em processo de crescimento, de enriquecimento ético e espiritual. Mesmo que a gente entenda que o que falta é ética,
que o que falta é a atitude moral de cada um de nós. Mas a mensagem do Cristo nos chama, nos convida a participar desta nova realidade que nós podemos criar, não só para nós, mas modificando a nós mesmos, alterando a sociedade em que nós vivemos. O mundo não vai mudar, evidentemente, num átimo. De segundo, ele não vai. Mas vai mudar se cada um de nós alterar. Buscar sublimar os seus sentimentos e ter consciência de que a mensagem do Cristo é direcionada à nossa renovação íntima e interior, à nossa transformação. Tenhamos a consciência de que a prece é esse elemento propulsor, que nos dá forças para seguirmos adiante nessa jornada que todos nós encetamos. Não basta, mas vai nos auxiliar para que possamos transformar as nossas vidas e, transformando as nossas vidas, construir um mundo melhor, mais harmônico, mais fraterno, mais compreensivo. Que com certeza um dia o bem vai sobrepujar algum mal que ainda insiste em prevalecer, nos acompanhando na vida social. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos inspire, nos dando forças, para que possamos a cada dia nos tornarmos pessoas, homens e mulheres melhores, cada vez mais próximos da sua mensagem, do seu exemplo, porque Ele realmente é o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja.